Oi, tudo bem? Hoje a gente está no estúdio da Família Web Rádio, em parceria com o Colégio Marconi. A gente vai apresentar mais um episódio do Curricast. Meu nome é Gisele. E eu sou Yasmin. E hoje a gente vai falar sobre Olimpíadas Científicas. Yasmin, o que são as Olimpíadas Científicas? Bom, as Olimpíadas Científicas não são nada menos que provas, né? Normalmente elas são feitas por institutos ou associações a nível nacional. E elas, assim, o maior intuito delas é com que alunos possam se inscrever e competir, assim, para meio que, assim, né, ter o reconhecimento pelas suas habilidades científicas. Perdão. Bom, como a maior parte delas está relacionada ali com a área das exatas, como física, química, matemática, a maioria delas está voltada para desenvolver o raciocínio lógico, um raciocínio crítico maior. As provas também, no geral, elas desenvolvem muito a disciplina e a autonomia do aluno. Tanto ali no momento, para ele fazer aquela prova ele por ele mesmo, tanto no momento dos estudos. Porque como são provas a nível nacional, né? E a maior parte delas, nas etapas finais, elas acabam valendo coisas grandes. Por exemplo, muitas universidades, elas aceitam vagas olímpicas. Então, quando o aluno ele se sai muito bem nessas provas, às vezes ele acaba conseguindo uma vaga em uma universidade. Então, a autonomia do aluno em, às vezes, saber estudar sozinho e conseguir, né, resolver os problemas é muito importante desenvolver, né? Bom, eu acho interessante falar sobre essas vagas, porque o Colégio Marconi ele sempre incentivou bastante os alunos a fazerem essas provas. E desde que eu sou criança que eu faço essas provas, e tem uma coisa que meus professores sempre disseram, é que eu tenho que guardar os diplomas, não os diplomas, né? Os certificados, isso. Eu tenho que guardar todos os certificados e todas as medalhas que eu ganho para que se algum dia eu quiser uma boa vaga de emprego ou entrar para uma boa universidade, eu possa usar isso para, né, eu conseguir uma bolsa ou para garantir essa vaga. Então, é muito bom que o colégio ele incentive os alunos a fazer essas provas. Bom, o método de inscrição, na maioria das vezes, quem inscreve é o próprio professor ou, às vezes, a instituição escolar, né? Então, assim, acredito que nem todas as escolas participem de todas as Olimpíadas. Então, vale como aluno você dar uma pesquisada ali naquelas que, né, sua matéria favorita, por exemplo, for história. E você vê que a sua escola, às vezes, não oferece a Olimpíada Brasileira de História, que existe uma Olimpíada Brasileira de História. Vale a pena você conversar com o seu professor, conversar com o seu coordenador, às vezes o diretor da sua escola, para você poder se inscrever. E não só você, como os próximos alunos dos outros anos, e isso seguir para frente, né? Uhum. Essas provas elas servem bastante para, né, com que os alunos possam receber o reconhecimento deles pelo conhecimento que acaba fugindo ali um pouco da estrutura, né, das aulas. A gente sabe que os vestibulares eles cobram coisas bem específicas de cada matéria, mas essas provas elas têm um aprofundamento melhor nesses assuntos. Então, se é algo do seu interesse, eu acho bem interessante você procurar essas coisas para que você possa não só testar suas habilidades, mas caso você seja muito bom, você pode ganhar um ótimo reconhecimento, uma ótima medalha, uma viagem internacional e várias coisas incríveis que podem ter. Mas eu acredito que, assim, em comum, todas as Olimpíadas elas visam desenvolver nos alunos, né, aquela paixão pelos estudos, a paixão pela ciência, né? Porque, mais do que nunca, a ciência sempre foi importante para o desenvolvimento da própria humanidade. E fazer com que a juventude crie essa paixão pela ciência é muito importante, né? Porque, nossa, existem tantas áreas, né, hoje em dia, que a gente precisa da ciência, a gente precisa desse raciocínio, e não só nas áreas de exatas, principalmente nas áreas de exatas, mas também nas áreas de humanas. Existem muitas Olimpíadas de humanas também. E é muito importante que os jovens eles criem esse hábito desses estudos mais aprofundados, mais específicos para alguma área, para quando eles chegarem nas faculdades, eles já começarem a pensar nas iniciações científicas, às vezes escrever um artigo, fazer uma pesquisa. Tem provas também que são em grupo, né? Por exemplo, a de história. Eu tô falando bastante da de história porque eu fiz a de história, né? Então, é uma das minhas bases. É em grupo. Então, para os alunos também, além deles terem a disciplina e a responsabilidade individual com os próprios estudos e
tudo mais, para eles poderem desenvolver como trabalhar em grupo, como conversar com os colegas, como resolver aquele problema não sozinho, mas como uma equipe mesmo, né? Isso é muito importante no mercado de trabalho também, porque, por exemplo, a gente pensa, numa área da ciência, às vezes eu vou ficar no laboratório, vou fazer pesquisa, e a gente esquece que a todo momento, em qualquer profissão, a gente precisa saber lidar com as pessoas, né? E, trabalhos em grupos, assim, nas escolas, é muito importante pra gente desenvolver isso. E as Olimpíadas que também... sejam muito chatos. Bom, é aprender a lidar com isso também, né? Às vezes não tem como ter simpatia com todo mundo, mas o profissionalismo precisa sobressair, né? Sim, acima de qualquer coisa, a gente tem que focar ali numa atividade em grupo que seja proativa, né? Mesmo que seja muito legal trabalhar com pessoas que você, né, ame, que sejam seus melhores amigos, que, né, você tenha ali uma facilidade muito grande, nem é sempre isso que vai acontecer. Então, esses tipos de testes, né, porque não passa de um teste, eles podem te auxiliar a lidar com situações um pouquinho mais tensas e complicadas como essas. Bom, acho que a gente poderia, assim, além de apresentar o que são as Olimpíadas Científicas, dar umas diquinhas de estudo, né? Eu acredito que mais importante do que apenas pegar aquele conteúdo teórico e ler texto, a gente também precisa praticar o que a gente aprendeu. É muito interessante a gente sempre estar fazendo exercícios. Geralmente, as Olimpíadas, elas têm sites, e nesses sites, muitas vezes, eles publicam as provas anteriores. Então, quando você está estudando para passar naquela prova em específico, você pegar essas questões anteriores e estudar em cima delas para conhecer como funciona aquela prova é muito importante. Porque, querendo ou não, apesar de ser voltada, às vezes, para o ensino médio, por exemplo, nós estamos no segundo, apesar de ser uma prova voltada para um segundo ano do ensino médio, elas ainda assim têm coisas diferentes. Então, é resolução de um problema. Mas, às vezes, a forma com que a prova quer que você encontre o resultado, a resposta para aquilo é um pouco diferente. Então, às vezes, você precisa desenvolver um novo raciocínio. Então, é muito importante você constantemente estar fazendo os exercícios daquela prova em específico para você aprender como ela funciona, né? Eu acho que, como a Gisele falou, essas provas, elas são feitas ali tendo noção do público, né, que vai participar delas. Mas, como essas provas são feitas ali a nível nacional, eles não têm, né, 100% de certeza sobre o que cada escola cobra. E, às vezes, você vai ter assuntos que, para nós, do Marconi, são de segundo ano do fundamental e outros assuntos são de terceiro ano do ensino médio. Você tem que misturar todas essas coisas, tem que lembrar de todas essas coisas. E esse estudo, mesmo baseando em provas anteriores, ajuda bastante nisso. É algo que a maioria das pessoas fazem durante vestibulares, né? Fazer esses simulados e refazer provas anteriores. É um estudo bem parecido, porque as provas elas são formuladas de forma bem parecida. A maioria delas são formuladas de forma, né, bem parecida, com questões ali alternativas. Em algumas segundas fases, você vai ver mais questões dissertativas. Eu sei que a Olimpíada Nacional de Química não, de Ciência de modo geral, ela tinha questões dissertativas. Eu sei disso porque eu fiz no 9º ano e eu não sabia responder nenhuma das questões. Então, eu recomendo você estudar bastante para essas coisas. Como a Gisele falou, a Olimpíada de História também, ela tinha bastante questões dissertativas, questões de análise de documentos e, né, dados assim. Às vezes parecia mais uma prova de português, com tanto de interpretação de texto que tinha que fazer, mas é necessário em qualquer matéria. Então, eu acho que ter essa diversidade, né, de questões, de matérias, de formas de pensar para resolver essas questões, eu acho que é muito importante para desenvolver todas as áreas ali do nosso cérebro e acaba que ajuda bastante a gente já ter uma noção do que a gente se interessa para o futuro, mesmo que não seja por questão profissional, mas às vezes você só gosta de estudar um assunto em específico. Eu acho que o estudo não para só na escola, né? Sim, já dá um bom caminho. Eu acho que um exemplo que eu posso pegar
Recentemente, mais ou menos em maio desse ano, eu participei da Olimpíada de Biologia. E assim, eu sempre gostei de biologia, sempre foi uma das minhas matérias favoritas, mas um assunto muito cobrado nessa prova, e eles batiam muito nessa tecla, era de genética, células, parte de bioquímica. E assim, durante um ano letivo normalmente, às vezes é só mais uma matéria que passa batido. Mas quando você começa a pegar para estudar aquele assunto em específico, porque você sabe que cai bastante, caramba, às vezes você percebe, meu Deus, eu gosto muito dessa matéria, e às vezes já dá uma luz pro seu futuro, né? Ou o contrário, você percebe, meu Deus, eu odeio esse assunto, isso daqui eu com certeza não quero fazer. Então, Mas, assim, acredito que além das questões, uma coisa muito importante é a gente também ter um método de revisão constante. Às vezes ficar lendo o resumo longo acaba não ajudando em nada, né? Mais enrola a gente do que ajuda. Eu já vi muito pessoas estudando de flashcard. Eu, particularmente, acho que nunca cheguei a testar definitivamente. Mas eles funcionam como mini resuminhos. E provas como essa, né, que acontecem uma vez por ano, e aí, se você passa, você tem a segunda, a terceira fase. É importante você, às vezes, retomar o conteúdo que você começou a estudar ano passado, meses atrás, já esqueceu. Tudo. Então, é importante, além de você praticar aquilo que você estuda, você ter uma forma de lembrar ali rapidinho, né? Às vezes, uma semana antes da prova, algum tempinho antes, para você ficar com toda a matéria fresca na cabeça, né? Os flashcards, né, a maioria das pessoas que usam esse método é porque elas não têm muito tempo ali no dia a dia para ficar lendo textos e fazendo resumos. É uma versão assim bem compacta, né, de estudos. Normalmente são cartõezinhos ou cartões físicos, ou eu sei que tem vários sites e aplicativos que também servem, né, para esse método de estudo. E basicamente, esses cartõezinhos, em um lado você escreve uma questão, né? Você escreve ali uma pergunta, e do outro lado você vai escrever uma resposta, né? A resposta da pergunta, né? E aí, o seu objetivo é olhar para aquela questão e tentar... É um exercício de memória, né? Então, você vai tentar lembrar a resposta. E aí, se você não conseguir lembrar, você só, né, vira o cartãozinho para poder ver qual é a resposta correta. É um exercício bem simples. Eu sei que muitas pessoas usam... para estudos não só de provas, mas para aprender novos idiomas, né, coisas assim, porque acaba, né, sendo bem útil. Eu sei que muitas pessoas usam esses flashcards assim, colocando a palavra em uma língua e depois colocam em português no outro lado para poder ficar virando e tentar lembrar. Então, assim, eu pessoalmente nunca testei porque a minha memória ela não funciona muito bem assim com esse tipo de coisa. Mas eu conheço muitas pessoas que usam e muitas pessoas que recomendam bastante. Então, eu acho que se você não tem muito tempo no seu dia a dia, assim, você pegar só um dia, fazer os flashcards e poder estudar ali com o tempo, né, algo pequeno, algo que você pode levar na bolsa, acaba sendo bem prático, assim, dependendo da sua rotina, é claro. Bom, esse, né, no caso, é um dos diversos outros métodos que existem de estudos, né? Como eu falei, tudo se baseia na sua rotina, então você tem que procurar o que melhor se encaixa com você. Bom, aí você pode perguntar, mas, Eli, por que eu vou querer ficar fazendo mais prova? Por que eu vou querer estudar mais, né? Eu acho interessante a gente sempre procurar melhorar ali no que a gente está de dificuldade, ou às vezes aprimorar o que a gente já tem de bom. Então, assim, às vezes você tá na fase de estudar para o BMAP, que é a Olimpíada de Matemática. E você tem muita dificuldade em matemática. Então, às vezes, você olha para aquela Olimpíada e fala, bom, talvez eu não consiga passar até a última etapa, mas estudando para ela, para fazer a Olimpíada, eu consigo melhorar o meu desempenho acadêmico, o meu desempenho na escola. Então, às vezes, não é só para, caramba, eu vou entrar numa universidade com essa Olimpíada, vou ganhar uma bolsa de estudo. Mas, às vezes, para você melhorar seu próprio desempenho escolar, para você começar melhor nas aulas, você entender melhor aquele assunto que você está estudando naquele momento, né? É uma motivação, né, no caso, assim. Sim. Acho que principalmente para nós que estamos no ensino médio, né, fazer provas a mais ajuda muito na resistência, na hora de vestibulares, do Enem, que a gente sabe que é uma prova bem cansativa. Então, sempre tá procurando melhorar o que você já tem. Tanto no que você já é bom, quanto no que você ainda tem dificuldade, sempre agrega. Às vezes você não
Por exemplo, eu participei da de Biologia, eu cheguei na seletiva internacional, eu queria muito participar da Olimpíada Internacional de Biologia, mas infelizmente eu não consegui me classificar. Mas a quantidade de coisas que eu aprendi e que ficaram, com certeza no futuro vai me ajudar muito nas próximas provas de Biologia, nas próximas Olimpíadas, que ano que vem ainda tem mais uma, nos vestibulares. Então, assim, às vezes, apesar de você não passar, não se desmotiva, sabe? Continua, porque vai ter outras oportunidades no futuro, sempre vai agregar um pouquinho, né? Uhum. Acho que eu não comentei das principais Olimpíadas, né? As principais são a UBMEP, que é de matemática, também tem a de canguru. Acho que a de canguru é mais raciocínio lógico, assim, do que pura matemática, em né? matemática e raciocínio lógico. Também tem a OBA, que eu acho que é a mais conhecida de todas, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Tem a Olimpíada Brasileira de História, a de Química, a de Português. Uhum. Tem, acho que, de Robótica também eu já ouvi falar, a Olimpíada Brasileira de sim. Robótica eu já ouvi falar. E também tem a UQ Meninas, que é uma Olimpíada especificamente de Química para meninas. Porque a gente sempre soube que a área das ciências é uma área que tem mais homens do que mulheres, né? E desses anos para cá, as instituições têm tentado incentivar mais as mulheres participarem da área. E uma forma delas é a Olimpíada Científica especificamente para meninas. Para já nós que estamos estudando ainda, né, já começarmos a se interessar, às vezes trilhar esse caminho nas ciências. Porque às vezes se você deixa só para quando você está na faculdade, às vezes você não consegue, perdendo, né? Acaba né? perdendo. Então, assim, pra gente já conhecer, pra gente já pesquisar sobre e fazer com que cada vez mais a gente tenha mais mulheres nessa área, né? Uhum. Você quer falar um pouquinho sobre a Olimpíada? Bom, claro, eu separei aqui um trechinho do site oficial da OBQ, né, que é o Programa Nacional de Olimpíadas de Química. E no próprio site eles dizem que o programa foi criado para incentivar as meninas mesmo, né, a seguirem essa área da química. Como a Gisele já falou, né, a gente já falou no primeiro episódio desse podcast também, sobre, né, essa dificuldade das meninas ali de terem uma presença forte dentro do mundo da ciência. A gente já comentou bastante disso, né? O podcast surgiu para isso, no caso, né? Então, é algo que a gente tem bastante orgulho, né, de falar, que a gente tem muito desejo de ficar sempre reiterando, é que nós, mulheres, garotas, meninas de todas as idades, nós não só como merecemos estar ali no ramo da ciência, podemos trazer muitas coisas novas e especiais, né, para essa área, como nós devemos estar ali, porque se for depender dos outros, né, nunca não vamos vai dar muito conseguir, né? certo. Mas, dando um pouquinho mais na explicação sobre essa prova em específico, essa prova ela é dividida em tem dois modelos. Um é feito para alunas do 9º ano do fundamental e do 1º ano do ensino médio. E o segundo modelo é feito para nós, do 2º ano do ensino médio. É claro que é muito mais difícil. A gente passou por umas dificuldades. Muitas dificuldades. A gente foi chorar no colo da professora. Mas, mesmo assim, é importante, né? Como a Gisele falou, é bem importante a gente ter, pelo menos, essa experiência, né? De ter uma noção do que as pessoas nesse tipo de prova acaba cobrando, se eu quero me aprofundar na área que eu deveria estar pesquisando, revisando, reaprendendo ou aprendendo. E isso é algo muito assim, legal e interessante de se fazer. De novo, a gente tem que agradecer o colégio por nos cadastrar nessas provas. Muitas delas não são gratuitas, na verdade, a maioria eu acho que não é gratuita. Então, eles gastam uma boa grana aí para nós estar fazendo isso aí. Então, brigadão aí, viu? Muito obrigada. Muito obrigada aí pela indiretamente me dar medalhas. Gosto muito. Quero mais. Então, né, a gente agradece bastante, né, sem piadas, esse honestamente. apoio. Agradecemos bastante o incentivo e o reconhecimento. Se você estuda em outro colégio, como a Gisele falou no começo, procure seus professores, coordenadores, diretores. Tenta arranjar alguma forma de fazer essas provas. Elas são um pouco assustadoras no começo, mas quando você se acostuma é bem mais simplório, né? Até quando você não sabe nada e você tem que chorar no colo da sua professora de química porque você não entendeu nada da prova. Acaba ficando muito mais, assim, leve, né? Então, eu sempre recomendaria, assim, para qualquer um que tem interesse, recomendo muito fazer essas provas. E
Eu acredito que, resumidamente, essa é uma boa introdução para Olimpíadas de Química, de Ciência e qualquer tipo de prova especial, né, que o nosso querido amado colégio pode estar nos oferecendo. Acho que a gente acaba por aqui, então. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho! Tchau!